Problemas de tecnologia. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite da casa. É um prazer enorme estar aqui. Principalmente considerando o fato de que o trabalho da casa de onde eu venho acontece às segundas-feiras. Então eu realmente tive que dar aquela faltadinha que a gente não gosta de dar para estar aqui. Mas estou aqui com o maior prazer e espero que a gente possa realmente trazer alguma coisa que cale fundo nos corações de todos. Vamos começar nos remetendo ao Pai e pedir a Ele que nos dê a força, mas que não nos deixe humilhar os mais fracos com esta força. Que nos dê a luz da inteligência, mas que, no entanto, nos ensine a auxiliar aos nossos irmãos que jazem nas sombras. Vamos pedir a Ele que nos dê a calma, mas que, contudo, não consintas que venhamos a viver na condição de águas paradas. Vamos pedir a Ele que nos dê a paciência, mas que, entretanto, não nos relegues à inércia. Vamos pedir a Ele que nos dê fé, mas que não nos permita o cultivo da intolerância. Vamos pedir a Ele que nos dê coragem, mas que, no entanto, nos livre da imprudência. Vamos pedir a Ele, por fim, que nos dê o conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar. Contudo, que Ele não nos deixe, porém, na posição da Vênus de Milo, sempre maravilhosamente bela diante do mundo, porém, sem braços para servir a ninguém. Há mais ou menos 2014 anos atrás, passou por este planeta, o planeta em que vivemos, a Terra, uma criatura de qualidades excepcionais. É claro que a criatura que estamos nos referindo é ninguém menos do que Jesus. Aliás, a passagem de Jesus pelo planeta Terra marcou e determinou o atual calendário que temos. O suposto ano do nascimento de Jesus, e eu digo suposto, porque naquela época os dados não eram tão precisos como são hoje, né? Naquela época, tudo era na base do relato das pessoas. Muito pouca coisa era escrita naquela época. E, obviamente, não haviam muitos registros e muito menos registro de nascimento feito em cartório, como existe hoje. Mas a suposta data do nascimento de Jesus marcou uma linha divisória no nosso tempo, na cronologia do nosso tempo. A partir desta suposta data do nascimento do Cristo, iniciou-se o que se chama a Era Cristã. Ou, se tentarmos evitar referências religiosas, podemos chamar essa era de Era Comum. Assim, nós vivemos atualmente a era depois de Jesus. Portanto, estamos no ano de 2014 DC, depois de Cristo. Os anos anteriores ao nascimento de Jesus são indicados como AC, antes de Cristo. A vida de Jesus, durante a sua permanência aqui na Terra, foi relatada pelos seus discípulos somente depois de sua morte, no que hoje são os chamados evangelhos. Nestes evangelhos,
e mais particularmente nos evangelhos de Mateus e de Lucas, vamos encontrar citações sobre uma oração, a chamada oração do Senhor. Segundo o evangelho de Mateus, esta oração foi dita durante um discurso de Jesus ao povo, no que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Em Jerusalém, na Palestina, que é o lugar onde viveu Jesus, mais especificamente no Monte das Oliveiras, existe uma pedra branca de mármore onde está escrita a oração do Senhor. E esta oração está escrita na pedra branca de mármore em aramaico, que era a língua daquele lugar. Era a língua que Jesus falava. Então essa é uma indicação na Palestina do Monte das Oliveiras. Aqui está uma imagem do Monte das Oliveiras e aqui está a pedra de mármore branco onde está gravada a oração do Senhor em aramaico, que, como eu já disse, era a língua falada à época de Jesus. Quando se traduz o que está escrito nesta pedra, do aramaico para o português, as palavras são as seguintes: Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Amém. Então essa é a tradução literal do que está escrito em aramaico na pedra no Jardim das Oliveiras. E é desta oração que derivou a versão atual do Pai Nosso. Uma oração bela, profunda e verdadeira, condizente com o Mestre Jesus. Ao proferirmos esta prece ensinada por Jesus, e que é uma síntese perfeita do que podemos louvar, pedir e agradecer a Deus, nós precisamos pensar muito bem no significado de cada uma destas frases. Porque essa frase, essa prece reflete, acima de tudo, um compromisso entre nós e o Pai.
Sendo uma prece que a maioria de nós profere de maneira decorada, necessário é que estejamos bem conscientes das ideias que nela estão contidas, no entendimento e na intenção de vivenciarmos estas questões. Porque toda vez que nós proferimos, nós estamos reafirmando o nosso compromisso de sentimentos para com o Pai. Nós estamos reafirmando as nossas atitudes e o nosso comportamento em relação ao nosso Pai. Opa. Muito bem. Quando Jesus começou esta prece, que também foi chamada de prece dominical, ele o fez satisfazendo ao pedido dos companheiros que o seguiam e que desejavam aprender a orar. E ele iniciou a rogativa dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus, dai-me o consolo. Mas por que nós estamos falando do Pai Nosso e da oração? Por uma razão muito simples. De todos os seres encarnados aqui na Terra, o único que ora é o homem. Entre os seus instintos morais, nenhum é mais natural, é mais universal, é mais invencível que a prece. A criança, nela, se conduz com uma docilidade atenciosa. O velho, a ela se dobra como num refúgio contra a decadência e o isolamento. A prece sobe por si dos jovens de lábios de jovens que mal balbuciam o nome de Deus. Também de lábios agonizantes que já não têm forças para o pronunciar. Enfim, em todos os povos, célebres ou obscuros, civilizados ou bárbaros, encontram-se a cada passo, a cada ato, fórmulas de invocação. Por toda parte onde vivem os homens, em certas circunstâncias, em certas horas, e sob o império de certas impressões da alma, os olhos se elevam. As mãos se juntam. Os joelhos se dobram para implorar ou render graças, para adorar ou para apaziguar. Com enlevo ou em comoção pública, ou no íntimo do coração, é a prece que o homem se dirige como seu derradeiro recurso para encher o vazio de sua alma. É a prece que o homem recorre para carregar os fardos do seu destino. E é na prece que ele busca, quando tudo lhe parece adverso, apoio para a sua fraqueza, consolação para as suas dores e esperança para a sua virtude. Ninguém desconhece o valor moral e interior da prece, independentemente da sua eficácia e no que respeita ao seu objetivo. Pelo simples ato de orar, a alma sente-se aliviada, eleva-se, acalma-se, fortifica-se. Recorrendo a Deus, o homem experimenta esse sentimento de volta à saúde, ao repouso, sensação essa que toma conta do corpo quando ele passa de um ambiente tempestuoso e pesado para uma atmosfera serena e pura, alcançada após a prece. Até Jesus
recorria ao Pai através da prece. Quando nos observarmos à beira do desânimo, aceleremos o nosso passo para a frente, proibindo-nos de parar. Oremos, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Façamos algo de bom, além do cansaço em que nos veja. Leiamos uma página edificante que nos auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tentemos contato de pessoas cuja conversação nos melhore o clima espiritual. Procuremos um ambiente no qual nos seja possível ouvir palavras e instruções que nos enobreçam os nossos pensamentos. Prestemos um favor, especialmente aquele favor que estamos adiando há muito tempo. Visitemos um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades muito maiores que as nossas. Atendamos às tarefas imediatas que esperam por nós e que nos impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guardemos a nossa convicção de que estamos todos caminhando para adiante. Claro, através de problemas e de lutas, mas garantindo a aquisição da experiência e que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Deus sempre acode aos que o imploram, antes e sem que saibam se os atenderá. Um pai nunca abandona um filho. O pai nunca abandona ninguém. Ele veste de penas coloridas as pequeninas aves do céu. Enfeita de beleza e de perfume as flores do campo. E não deixa morrer de fome nem os insetos, nem os pequeninos vermes. O que ele não faria então por nós, que somos o apogeu da sua criação? Mas, se pensarmos um pouco, levando sempre em conta a nossa capacidade arrasadora de nos fazermos de vítima, podemos concluir que aves, flores, insetos e vermes não brigam com Deus. E assim não correm o risco de serem abandonadas por Ele. Que numa situação assim, poderia se sentir injustiçado pela nossa ingratidão. Será que mesmo quando lhe viramos as costas, mesmo quando questionamos os seus desígnios com as tão comuns frases, que Deus é esse? Por que comigo? O que é que eu fiz para merecer isso? Será que ainda assim Ele se mantém ao nosso lado ou será que Ele nos abandona? Quem acha que Ele nos abandona porque não há amor que resista à ingratidão? Não vou nem pedir para levantar a mão, né? Porque senão é perigoso eu ficar assustado com o número de mãos que vão ser levantadas, né? Mas a gente tem uma historinha que eu acredito seja conhecida de todos, mas que vale a pena a gente relembrar para responder a essa nossa pergunta. Se Ele realmente nos abandona, mesmo quando nós brigamos com Ele. E a historinha diz assim: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi
que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu, e o outro, o do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso, só tinha um par de pegadas, aconteceu nos momentos mais angustiosos e mais difíceis do meu viver. Isso entristeceu-me deveras. E perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo por que, nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. Ao que o Senhor respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas de tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. Depois disso, sempre que estivermos atribulados, ergamos as antenas da prece no santuário de nossa alma. E perceberemos sempre que nunca estamos sós. E que poderemos também, nestes momentos de recolhimento, quiçá ouvir o verbo inarticulado daqueles que já nos precederam na passagem para o mundo maior. Saberemos então que esses nossos irmãos que nos precederam comungam a nossa dor, estendem-nos as mãos ansiosas, querem que nós tenhamos vida depois da partida, querem nos dizer que ressurgiram, que estão extasiados perante o sol que a imortalidade lhes apresentou, e querem nos transfundir saudade e amor no cálice da esperança, para que não venhamos a desfalecer. Assim sendo, se estivermos, eu digo em relação à perda de entes queridos, porque provavelmente é uma das maiores dores que a maioria de nós, pela nossa pouca fé e pela nossa falta de espiritualidade, passa aqui na terra. Assim, se estivermos libertos do cárcere em que ainda nós nos encontramos, que roguemos paz e que peçamos que a espiritualidade ajude os nossos entes queridos, enfim, a demandar remanescente amanhã que lhes acena dos cimos. Que sejamos verdadeiros honradores da sua memória, abraçando todos os deveres que permaneceram para nós e que nos foram legados. E ajudemos com as nossas preces, de modo que eles possam também preparar na pátria espiritual um lugar comum onde possamos todos nos reunir um dia. Busquemos o clarão do amor nas asas da prece e sempre nos lembremos de Jesus. Lembremos de que Jesus, ao retornar do sepulcro para a intimidade dos amigos que desfaleciam, exclamando e cobrando a sua presença, ele disse simplesmente: a paz esteja convosco. E é isso que eu desejo a todos do fundo do meu coração. Que a paz esteja conosco agora e sempre.